Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um bate-papo em que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, 18º episódio, recebendo uma pessoa muito querida. Já foi amiga, já foi parceira, já foi cliente, já teve muitos aspectos de conexão e a gente continua hoje nessa parceria aqui. Andréia Rego, eu não vou falar as tuas qualificações todas não e a gente vai conversar sobre isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Aluna também, já fui aluna. Foi aluna, é verdade. Há 4, 5 anos, sei lá quanto tempo tem. Andréia, muito obrigado por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Vamos lá, vamos bater um papo sobre tudo que a gente tem para falar sobre comunicação, que eu sei que você virou uma amante, adoradora e ama tudo isso. Me conta um pouco da sua história para a gente poder contar para o pessoal. Eu sei da sua história, mas para a gente chegar onde nós estamos nesse momento. Vai, o que passou pela sua vida e como é que a comunicação percorreu a sua vida nesse tempo? Bom, vou tentar resumir, né? Porque eu vivi tanta coisa. Tudo começou, eu estudei comunicação, né? Minha área de formação é comunicação social. E o que é mais instigante nisso é que eu fugi da comunicação, porque eu fiz comunicação em marketing. E eu gostava da parte de marketing de números, né, de inteligência, de mercado. E a gente fala muito das nossas energias na comunicação. Eu fui desenvolvendo muito a minha energia masculina, né, aquela pessoa prática, aquela pessoa pragmática, aquela pessoa focada em resultados. E aí eu comecei a sair dessa... Eu não me comunicava como uma comunicadora e colocava sempre, inclusive no meu currículo, que era marketing, até para evitar posicionamentos em áreas de publicidade. E isso foi indo e eu fui conseguindo, né, o que eu queria, que era ser a gestora mais da parte de inteligência de mercado, lidar mais com números, apuração de resultados. E aí passei pela iniciativa privada. Unimed, Ponto Frio, Ambev... E Ambev, lá na Ambev eu tive um grande burnout. E aí eu comecei a repensar minha vida como um todo, né, pessoal, profissional, e me botei a questionar. E aí eu comecei a pensar em abrir a minha própria empresa, meu próprio negócio. Nesse meio do caminho, fiz um processo seletivo e fui parar num reality show, né, no Aprendiz, do Roberto Justus. O demitido. Fui demitida. E aí, lá, né, lidei muito com essa parte e sempre fui uma ótima comunicadora, né? Sempre onde eu entrava, eu conseguia grandes resultados, eu conseguia promoções de curto prazo. Com 23 anos, eu lidava com os repositores lá da Ambev, que dava em torno de 50 pessoas. Já tinha esse treinamento e, para mim, era uma coisa muito intuitiva, muito natural. E aí, com o passar do tempo, com muitas experiências fortes, pesadas, profissionalmente, pessoalmente falando, no próprio Aprendiz, eu saí por dizer que não estava pronta, e, de fato, não estava pronta. E é muito engraçado, porque eu percebo muito bem que o viés de eu não estar pronta é exatamente a parte da inteligência emocional. Eu lidava com muita praticidade, e para mim era muito fácil chegar nos meus resultados, mas era muito difícil lidar com isso internamente. E como eu sou uma pessoa muito bem-humorada, né, eu comunico muita positividade, as pessoas não reparam muito o que acontece comigo. Nesse meio do caminho, aí eu construí minhas empresas, tive alguns resultados de curto prazo interessantes, mas aí vieram 2 crises grandes, 2008 e 2011. E aí uma das minhas empresas veio a quebrar, e aí eu me coloquei mais uma vez numa postura de recomeço e pensando, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu resolvi virar servidora pública. Não foi uma escolha minha, não foi um sonho meu, foi um ajuste, né, de vida para dar certo. O que dava certo no país naquele momento? Concurso público. Em que eu era boa? Em estudar. E aí, rapidamente, passei, graças a Deus. E aí comecei a galgar uma história linda no serviço público, onde eu sou totalmente feliz e realizada. E também tive resultados bons, de curto prazo. Fui promovida rapidamente por onde eu passei, tanto no IBAMA como no STF, e comecei a observar esse viés da comunicação, como eu conseguia muito bons resultados por ser uma boa comunicadora. E era muito engraçado que eu tinha um questionamento muito do tecnicismo. Eu olhava para algumas pessoas que eram muito mais especialistas, tinham profundidade, né, em muitas temáticas, e eu ficava me comparando e falava, e eu pensava mesmo, né, por que eu estou tendo promoções e essa pessoa não está tendo? E aí eu fiquei pensando assim, qual que é a minha qualidade de verdade?
Isso me colocou em xeque durante a vida inteira. E eu pensava assim, será que eu sou merecedora de tudo que o universo está me dando? É a famosa síndrome da impostora, né? Que é muito comum, principalmente nas mulheres. E me vi, mais uma vez, não estando pronta para lidar com tudo que eu estava vivenciando, que era a parte de inteligência emocional. Vou fazer um parênteses, que eu aprendi, inclusive, com você, né? só para colocar os 3 pilares da comunicação, né? Inteligência emocional, forma e conteúdo. E eu era muito boa em forma e conteúdo. Muito, muito boa. E meu problema sempre estava atrelado à inteligência emocional. Saber o que estava acontecendo comigo, me colocar nessa posição de por que eu estou aqui, de receber, de fato, esse presente, tomar posse de tudo que estava acontecendo na minha vida e reconhecer quem eu era. Eu não reconhecia quem eu era. E eu me questionava. Então, primeiro, a gente passa a se validar sempre em algo que vem do outro, em elogio, em algo que vem externo. E, segundo, eu não conseguia me ver como outras pessoas me viam. Aí eu lembro uma vez que um amigo meu falou assim para mim, eu queria que você se visse com o meu olhar, para você ver o quão você é maravilhosa. E aí eu fui observando que, sim, eu sou maravilhosa. Mas, de fato, minha praia não é a profundidade, não é a técnica, não é a especialização em si. Por mais que hoje eu já esteja ficando cada vez mais especialista em psicologia e comunicação, mas a minha pegada é unir pessoas. A minha pegada é engajar pessoas, é vender. Uma vez uma pessoa falou assim, nossa, você é tão criativa. Aí eu brinquei, não, eu não sou criativa, eu vendo bem a ideia dos outros. Eu consigo colocar num pacote o que os outros me trazem, eu consigo conectar ideias. Então, muitas vezes, eu saio de uma reunião que um falou uma coisa, o outro falou outra, eu integro, eu consigo transformar isso de uma forma que o outro... combina as ideias. Eu combino e de forma que o outro consiga entender. E eu engajo muito pessoas. E aí, com o tempo, Diogo, eu fui percebendo que isso é muito legal, porque isso é muito difícil. E aí eu fui vendo por que as pessoas me viam por que eu era tão especial aos olhares dos outros. Infelizmente, eu tive que ter sucesso na iniciativa privada, eu tive que ter sucesso no serviço público, eu tive que passar por muitos desafios para que eu olhasse para mim e me visse e pensasse, nossa, você é muita coisa, mulher, você é muito especial. É uma pena, porque se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não soubesse disso e fosse me anulando, né? E hoje, você sabe que eu passei aí esse último ano numa experiência profissional incrível, da mais pesada que eu tive na minha vida inteira, que foi instalar um tribunal do zero, lá em Minas. E, sim, nós conseguimos, e muito porque as pessoas estavam conosco, a gente conseguiu integrar essas pessoas, a gente conseguiu acalmar essas pessoas, tirar delas o melhor, e são pessoas fantásticas, servidores fantásticos, lá de Minas, que fizeram acontecer. E aí eu olhei aí eu virei para esse mesmo amigo meu e falei assim, caramba, eu descobri, desculpa a expressão, eu descobri que eu sou foda. Aqui pode tudo, pode falar o que você aí quiser. Ele virou para mim e falou assim, que legal, André, que você descobriu que todos nós já sabíamos. Olha só. Tem um momento aí, que foi o momento que a gente se conectou, 2019, por aí, que foi quando você chegou até mim, até, no caso, na época, o Verbalize, e eu lembro que você colocava muitos desafios em relação à comunicação. Muitos. Sim, sim. E eu olhava para o Pedro à época, olhava para a Laís à época, e falava, gente, que problema é esse todo que ela está vendo que eu não estou vendo? E aí a gente foi trabalhando. Me conta assim, o que aconteceu antes, o que vinha acontecendo para você chegar naquele espaço, e o que aconteceu no meio e o que você viu depois, né? Dentro de uma ótica de olhar para o retrovisor e falar, foi isso aqui que aconteceu. Porque é muito bom a gente conseguir olhar com esse olhar de, nossa, foi isso que aconteceu depois. Isso. Quando a gente consegue fazer durante, é ótimo, mas às vezes não é possível. Então me conta, esse antes, o durante e o depois, para eu entender. Assim, tem muito disso tudo que a gente ainda assimila, né? A gente vai percebendo com o tempo, porque olhar tudo em retrospectiva é mais fácil. Mas comentar esse jogo jogado, o engenheiro de obra pronta. Exato. Então, hoje, sim, quando eu olho para trás, eu consigo perceber alguns pontos de inflexões na minha trajetória. Primeiro, que eu acredito muito que você não foge da sua missão. E aí uma frase que eu adoro é aquela que fala, onde está seu medo, ali está a sua missão.
né? A tal da jornada do herói, aquilo tudo que a gente atravessa durante a vida. É uma pena que a gente, às vezes, tem que passar por esse medo, mas é uma forma de Deus falar conosco ali, ó, observa isso está acontecendo de novo. E aí, durante a minha caminhada, eu percebia que eu fugia muito de me comunicar. E perceba que, desde lá atrás, eu treinava os repositores. Na faculdade, eu era a pessoa que apresentava os trabalhos em grupo. Eu sempre era colocada em evidência, eu era sempre colocada em destaque. E aquilo, sim, eu sempre me saía bem, mas eu saía muito pelo dom, eu não saía pelo esforço. Eu sempre acreditava, não, eu me viro, dá certo, e eu sempre, sim, tinha bons resultados. Mas eu não fui percebendo que essa autoexposição estava mexendo comigo. Toda vez que você se expõe, você troca energia. E eu sou uma pessoa muito sensitiva. Então, cada vez que eu ia trocando energia, sem preparo, sem esforço, sem me conhecer, sem fazer o verbalismo, sem fazer terapia... Sem ferramentas. Sem ferramentas, perfeito. Eu fui só criando microtraumas na minha jornada. Ao passo que, com o tempo, aí são duas questões. Primeiro, teve uma autoexposição muito grande minha, e também teve o burnout. Então, eu aprendi, né, a minha história de vida comunicou para mim que, quanto mais eu era exposta, mais trabalho eu tinha. Quanto mais eu era exposta, mais eu ficava em evidência. E quanto mais em evidência se fica, mais eu corro risco de colapsar. Então, isso ficou muito claro que o meu corpo estava sentindo essa comunicação. E o julgamento, né? Eu participei de um reality show que poucos sabem, mas hoje eu falo dele com muita alegria. Mas eu evitava, por muito tempo, falar dele, ao passo que eu tirava no meu currículo. Uma vez, quando eu entrei no STF, a psicóloga falou, já vi no Google que você participou do reality show. E eu respondi para ela assim, eu falei, pois é, mas não coloquei no currículo exatamente porque eu não quero falar sobre isso. Então, era algo que eu fui negando, porque você ser exposta, e eu fui exposta naquela época, hoje em dia é bonito, né? Hoje em dia você passa vergonha e até viraliza. Naquela época, não. E como foi atrelada a minha carreira e minha reputação profissional, está ligada à sua marca pessoal, né? Então, são muitos julgamentos. Eu era muito nova e muito crua para muita coisa forte que eu vivenciei. E eu não conseguia olhar com essa gratidão. Nossa, que legal que eu estou vivenciando isso, que legal que eu estou tendo essa oportunidade. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, até 2019, você acha que você teve muitas exposições provocadas por você e pelos contextos e tudo, que te levaram em razão da ausência de ferramentas, te levaram a ter, tipo, microtraumas em relação à comunicação. Perfeito. E aí vem uma outra situação que, para mim, também é muito clara. Para mim, comunicar é se expressar no mundo. Né? Então, quem era a Andréia que estava se expressando ali? Quantas vezes eu me expressei porque eu tinha que ir, mas eu não queria? Quantos projetos, de fato, eu estava vendendo porque eu acreditava ou porque eu tinha que ter um resultado? E aí eu comecei a me questionar quem era essa Andréia, quem que eu queria expressar. E aí eu comecei a perceber que, muitas vezes, que eu me colocava naquela posição, não quero ir ali falar sobre isso, é porque eu não acreditava naquilo. Sabe? Ou porque eu não me sentia pronta para falar sobre aquilo mesmo. E aí eu fui desenvolvendo pânico de falar em público, né? E foi um pânico real, né? Você acompanhou muito isso, né? Ao passo de eu ir em psiquiatra e etc. E muitas pessoas não acreditam porque eu falo muito bem até hoje, né? Então, assim, onde eu vou, por onde eu passo, o resultado é sempre positivo, mas as pessoas não sabem que, até eu entrar em cena, até eu entrar na arena, há todo um preparo, porque, para mim, é um gasto de energia muito, muito grande. Só que é a minha missão. Eu já sei disso, né? Me comunicar, expressar, gerar ideias, integrar pessoas. E, quanto mais eu fugia, mais convite eu tinha para dar curso, para palestrar, para falar, sabe? Não, chama a Andréia, porque ela sempre traz uma... Eu lembro quando uma vez você me pegou no jogo, eu fui convidada para dar aula, não sei aonde. Eu falei, que bom. Aí você, não, que bom. Falei, não, vamos lá, vamos usar as ferramentas. Vamos pegar as ferramentas, vamos usar as ferramentas para você não ter essa ideia de uma exposição para além do que você sente que você dá conta. E Deus foi tão bom para mim que eu tenho grandes mentores. Durante toda a minha trajetória, eu tive muitas pessoas que davam essa validação, esse esforço, assim, isso daqui é você, isso daqui é a sua história. Você, o Pedro, eu tive chefes maravilhosos,
né? Tive, sim, alguns que ajudaram para os traumas, mas eu tive mentores maravilhosos de vida que falavam assim, você já percebeu que isso é um dom? E aí 2 falas me marcaram muito. Uma foi de uma menina, que um dos momentos que eu fui falar em público, eu falei... Já depois de ter entrado nesse processo de ter ferramentas. De ter ferramentas. E aí eu tive aquele pânico inicial e falei, aí saí com aquele gás de energia muito grande. Aí ela virou para mim e falou assim, Emanuele, o nome dela. Andréia, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Seu tom de voz é tão lindo. Aí eu, obrigada. Aí ela, você sabia que quando Deus nos dá algo que é muito bonito, é porque é a nossa missão? Então, a sua missão é falar. Nossa Senhora. Aí aquilo me tocou muito. Chega. Muito. E aí eu vim nesse esforço. E uma foi sua fala, que você falou Calma, assim... que eu não sabia disso. Vou saber agora, junto com vocês que estão em casa. Vai. Que você falou assim, como é que é? Eu estava naquela de não querer aceitar nada, aceitar nada. E aí você falou assim para mim, peraí, só me diz em que fase você está? Você está na negação? Ou você já está... Ou você está na fuga ou na negação? Só para eu saber, porque você sabe que é sua missão, né? É como se você deixar... Coisa que eu falo que eu não lembro o que eu falei, mas ela está dizendo que eu falei, então tá tudo bem, eu falei. Aí eu ficava até com aquelas fases do luto, né? E é como Sim. se dissesse assim, você quis dizer para mim o seguinte, você vai ter que aceitar, você vai ter que chegar na aceitação. Sim. Então, você está na fase de fugir ou você está na fase de negar o seu dom e a sua missão? Então, isso foi muito rico, porque eu fui atravessando e eu disse muitos nãos para muitos cursos, para muitas palestras, para muitas possibilidades, para não ter que lidar com medo, para não ter que me expor, para não ter que enfrentar, porque, para mim, até hoje, é um desgaste de energia muito grande, né? Só que hoje eu vou. Então, na hora que... Claro, assim, eu tenho uma certa sabedoria de ver como está a minha vida como um todo, né? Então, nesse último ano, eu tive umas negativas conscientes de que é porque eu não estava com tempo para que eu lidasse com toda essa autorregulação que eu preciso internamente aqui das minhas emoções para lidar com isso. Mas não era por medo. Era por ajuste de agenda, de trabalho e de vida. Que é uma habilidade de se comunicar, você dizer não, você se colocar limites, você colocar limites para os outros e para você. Exato. E até porque agora eu quero ir quando eu estiver me sentindo pronta para o meu sim, para que eu curta, para que eu surfa. Porque hoje eu olho para o meu medo e eu surfo com ele, né? Eu vou dar um curso em dezembro, né? E eu pensando isso, que legal que você disse sim, né? Que legal que você sabe que vai vir. O pânico. Vai ter frio na barriga, Exato. Vai ter tudo. E é isso aí. E que legal que com tantos nãos, você ainda está tendo muitos convites. E vão ter muitos convites, porque está atrelado à minha missão. Aí eu também aprendi isso. Né? Também não precisa ir dizendo sim para todas as oportunidades. É porque quando a gente começa a perceber, parece dar vontade de, não, tenho que aceitar, então tenho que fazer tudo e tal. Só que você começa a se desrespeitar, né? Cara, muito interessante escutar. Primeiro, por um motivo. O quanto que, por mais que você tivesse uma comunicação com as pessoas e as pessoas recebessem essa comunicação, a sua comunicação com você era muito complexa. Ela tinha muitos emaranhados, ela tinha muitas complexidades, ela tinha muito a se olhar, a se escutar e a lidar. Isso é um primeiro. E esse fator me lembra alguns episódios recentes que eu tenho tido com algumas mentoradas, algumas alunas, que é o fator delas muitas vezes trazerem a ideia de que precisam de, eventualmente, ferramentas para lidar com algo externo, para comunicação com as pessoas. E eu lembro uma aluna recente, eu perguntei para ela, eu falei, mas o que você quer comunicar? Aí ela, chave desceu, aí ela, não sei. Eu falei, esse é o primeiro passo, você precisa saber o que você quer comunicar. Porque se eu colocar ferramentas em cima de uma areia movediça, não dá, vai afundar. Então eu preciso saber como é que está a sua comunicação com você, para a gente também trabalhar a comunicação com os outros. Também acho que tem hora que a gente precisa eventualmente dar uma ignorada nessa comunicação com a gente aí e seguir a vida, porque a vida também tem a praticidade de momentos que não tem o que fazer. Né? Depois lida, depois leva para terapia, né? Faz parte da vida. Porque também eu não tenho essa ideia lúdica de, só vamos... Cara, não, tem hora que assim, a conta chega, o boleto chega, existe uma necessidade do momento ali que a gente precisa lidar. Então, esses dois fatores me chamam muita atenção, e aí eu quero entender contigo... Beleza, aí evolui, aí você começa a aceitar e dizer os sims e começa a ser, para além de reconhecida pelos outros, ter um auto-reconhecimento de olhar e falar, caraca, o negócio anda. E aí você começa a se aprofundar, inclusive, nessa pegada da comunicação intra também.
Sim, Que aí você muito. vai para esses estudos, pesquisas, enfim, cursos, muitos cursos, que eu sei que são cursos eternamente, não para de estudar nunca. E aí, tem alguma perspectiva da comunicação que muda? Assim, pô, eu olhava para a comunicação de um jeito, eu comecei a olhar para a comunicação de outro jeito. Como é que funcionou isso? Sim, hoje eu vejo a comunicação como algo mais espiritual, sabe? Antes eu via a comunicação como pragmatismo, eu preciso chegar a algum lugar. Então, eu preciso da ferramenta tal, eu preciso aprender isso para poder usar isso. Tá. É. Agora eu penso muito em como eu quero chegar lá, né? E aí, eu estava falando da energia masculina, hoje eu quero utilizar uma comunicação mais dentro de uma energia feminina, que foi algo que eu neguei muito. E tudo que você nega, grita. Né? E eu sou mulher, né? Por mais que a gente saiba que energia e gênero não estão diretamente ligados, é algo que eu queria desenvolver. Né? Eu quero sim, e eu tenho muito orgulho disso. Hoje eu continuo com o meu pragmatismo, eu continuo prática, eu chego nos resultados. Mas eu chego com escuta, eu chego com amorosidade, eu chego com acolhimento. E acolhimento do outro e o meu. Porque você acabou de falar que a comunicação, né, interpessoal está completamente ligada à intrapessoal. Então, aquele meu lado mais prático, mais ágil, estava atrelado à forma como eu estava me agredindo internamente. Né? A partir do momento que agora, com o outro, eu também tenho um momento de respirar, de escutar, de acolher, eu consigo fazer isso comigo e entender o que meu corpo está me comunicando, o que minhas emoções estão comunicando para mim mesma. E compreender que eu posso ter uma dualidade muito grande. Eu me olho no espelho e vejo, caramba, você é a secretária de gestão de pessoas do STF. Você é essa pessoa que tem esse currículo maravilhoso. Você é essa profissional incrível, mas você também é essa menina, com essa criança interior ferida. Você também é essa menina que tem pânico, essa menina que se questiona. Por mais que todo mundo me olhe como, né, que poder, que pessoa segura. Não, eu também sou uma pessoa muito insegura. E uma não anula a outra. É isso que a gente precisa entender, sabe? E isso me provocou tanto a comunicação intrapessoal que eu fui para a psicologia, né? Virei mentora de comunicação junto com vocês, a convite de vocês. E hoje faço isso de forma autônoma. E hoje eu via muito que muitos problemas de comunicação estão atrelados ao nosso problema de expressão. Então, quais são meus bloqueios de ser no mundo que estão impactando na minha comunicação? E aí me levou para a psicologia. E aí eu estou aí finalizando agora, pós em psicologia transpessoal, que me trouxe muito esse viés espiritual. Eu quero utilizar a minha comunicação para a minha missão no mundo, para que eu evolua, né, não só como carne, essa pessoa que progride, que tem sucesso, que tem esses ganhos materiais, mas que eu evolua principalmente como espírito. Olha só. É porque aí você chega num ponto em que você começa a olhar não só o resultado, mas o processo que chega no resultado. Perfeito. Então, para além da ferramenta que vai ser usada eventualmente numa reunião, num palco, você olha para poder pensar o que a pessoa vai comunicar com ela até chegar nesse espaço. Isso. Como é que ela vai expressar? Isso tem sido algo muito recorrente que está chegando até a mim e você fala e aí eu encaixo tudo. Que é o desafio das pessoas se expressarem. Expressarem a emoção, expressarem o que elas querem, expressarem desejos, necessidades. Não está claro isso. E aí, às vezes, as pessoas querem, eventualmente, colocar algo externo, sendo que, na verdade, precisa começar a dar uns 10 mil passos antes. Sim. Que é um processo que vem de antes, assim, para poder... Vamos lá. E algumas alunas... Teve um aluno recente agora que eu falei, deixa eu te falar. Eu vou te propor um desafio. Eu quero que você se expresse de um espaço até no sentido de, eu cheguei no restaurante, eu vou pedir a comida. Eu não vou querer que a pessoa que está do meu lado, pai, mãe, esposa, filho, enfim, peça para mim. Eu vou me expressar. Eu vou expressar o que eu quero. Aí quando eu falei isso, ele falou, nossa, Diogo, acho que eu não sei qual foi a última vez, eventualmente, que eu disse assim, eu quero comer esse prato aqui. Quando tem as coisas de pedir prato comum para todo mundo, eu não sei qual foi a última vez que eu disse, não quero. Eu falei, então... Antes de você querer se expressar no seu trabalho, aquele negócio todo, cara, começa a expressar micro. Isso. E olha só que legal, porque aí você tá dando uma dica de potência, né? Uma pessoa que estava meio bloqueada para se expressar. Mas também tem o contrário, que aconteceu muito comigo, né? Falava, ninguém cuida de mim. As pessoas só esperam muito de mim. Ninguém vê que eu tô chateada. E aí minha terapeuta trabalhou muito isso comigo. Mas você não está comunicando que você precisa de ajuda. Você está comunicando para as pessoas a autossuficiência. Perfeito. Então, peraí, ele se coloca também nesse espaço de permitir ser cuidada e de comunicar isso. E, para isso, você tem que se conhecer,
mas também se acolher, se permitir ser vulnerável. Não é porque eu vou ser cuidada que eu vou deixar de ser a grande profissional, sabe? E entender que uma coisa não está separada da outra. Né? A gente vive muito no MOU, nessa ideia de se é um, não pode ser o outro. E às vezes é tudo. E quando você falou dessa perspectiva de, às vezes, a gente precisa comunicar o que a gente quer, vem uma ideia de que muda tudo depois. Porque, assim, e aí a gente tem um perfil parecido em relação a isso. Recentemente eu perdi um grande amigo e aquela veio assim, né? Cara, eu preciso de acolhimento. Eu preciso de amparo. Só que, assim, são 32 anos sem pedir amparo. Nesses momentos, eu sempre fui no hospital sozinho, estava doente, não chamava ninguém para ir comigo. Isso com 18 anos, tinha carteira, não contava mais com ninguém. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer, né? E aí eu falei, não vou nem falar nada para ninguém, porque eu não vou ter amparo e tal. E aí eu simplesmente cheguei na casa dos meus pais, comecei a chorar e fui para um abraço. Pronto. Eles chegam a achar estranho, assim, porque eu nunca fiz isso, né? Não é um movimento natural. Só que aí, inicialmente, estranheza, porque não era o que eu comunicava e, eventualmente, não era a comunicação que a gente tinha. Depois, pum, abraço. Depois veio, meu filho, como é que você tá? Meu filho precisa de algo. Meu filho quer que vá no enterro com você. Então, assim, mas foi um espaço que eu comuniquei. E aí vem aqui a gente, você gama isso que eu sei, que é a autorresponsabilidade da comunicação. Exatamente. Eu começo, se eu quero eventualmente mudar um tipo de comunicação que eu tenho com as pessoas, vamos lá, o que eu vou fazer de diferente? Porque meu sócio, porque ele... porque... Eu entro em mentoria, às vezes acontece isso, quando eu entro em empresa. Eu falei, tá, o que você pode comunicar diferente para ele? Você já comunicou que você não está gostando? Não, mas ele também... Calma. Muda, aí tem gente que fala assim, Diogo, nossa, eu tô fazendo um trabalho contigo, tá mudando tudo na minha vida. Eu falei, porque você tá mudando sua expressão. Perfeito. As pessoas se relacionam com, eventualmente, o Diogo, a Andréia, que você comunicou durante tantos anos da sua vida. Agora que você está comunicando diferente, elas vão se relacionar com esse. E aí vem mudança de amizade, mudança de relacionamentos, mudanças, vão vir mudanças. Sim. É natural. É aquela frase, né? A gente nunca entra no mesmo rio. Então, se você está se comunicando com uma pessoa de um jeito diferente, não vai ser o mesmo rio, vai ser um rio diferente. Massa, a gente chega nesse espaço aqui, então, que a gente tem um baita acordo, uma baita conexão, no sentido de que você percebeu, então, que existia uma necessidade de se conectar com essa sua autocomunicação, com essa comunicação íntegra, para poder ter a aplicação do que você chamou de dom. Só que vem os desafios. Sim. Pô, claro. Né? Secretária de Gestão de Pessoas, do STF e tal, não sei o quê. Qual o principal desafio hoje dessa comunicação com as pessoas? E eu não vou nem entrar se é serviço público, se não é, porque são pessoas. Mas qual é o principal desafio? E como é que você lida com ele? Tem uma questão muito engraçada para as mulheres, principalmente, que é saber qual que é o risco que você vai querer bancar para ser quem você é. Opa. Então, para mim, assim, já atravessei muito essa fase, mas para mim ainda é um desafio me posicionar como quem eu sou. O que é isso? Eu sou uma pessoa que usa colorido no meio de um órgão clássico. Eu sou uma pessoa que sorri muito, eu sou uma pessoa que brinca, eu sou uma pessoa que fala alto. E já recebi feedbacks para ser diferente. Né? Já recebi feedbacks, venha mais clássica, ou sorria menos. E são aqueles feedbacks que, chegado no momento da nossa vida que a gente não sabe quem a gente é, dói, machuca, e a gente, de fato, começa a criar bloqueios. Cria uma couraça ali, cria uma armadura em relação àquilo ali. Exatamente, porque você não sabe, você acredita naquilo, você ainda não sabe quem você é. Então, com o passar do tempo, eu fui vendo assim, quem que eu quero ser. E eu quero bancar quem eu sou, e fui vendo que eu não quero ser uma pessoa diferente na rua e diferente no meu trabalho. Claro, gente. Né? Tem os seus limites, tem as liturgias, tem certas coisas que você vai fazer num ambiente que não vai ser em outro. Mas, em essência, eu quero ser a mesma pessoa. E por isso que eu me torno muito amiga das minhas equipes. Né? E eu amo as pessoas que trabalham comigo, genuinamente falando, porque eu me permito estar ali, em essência, quem eu sou. Então, com o passar do tempo, hoje, se alguém virar para mim e falar assim, seu cargo custa o seu sorriso, eu quero, para você ter esse cargo, que você seja diferente, eu vou entregar e agradecer. Porque eu nunca mais não quero exercer meu direito de ser no mundo. E, para isso, eu tenho que dar direito que o outro também exerça.
né? Então, é esse o desafio de você entender quais são os limites de verdade. Porque a gente também, claro, tem muito do que aparar as arestas, do que eu tenho que melhorar. Talvez eu possa dar uma gargalhada um pouco mais baixa, ok, mas eu não quero deixar de ser quem eu sou. E o mais legal disso é que eu acho que foi esse meu lado mais autêntico que fez eu... Né, eu estou aí 8 anos de Suprema, eu já passei por todas as promoções possíveis, né? E não só aí, você vê, eu entrei no Verbalize como aluna, já virei mentora e professora. Sim. Eu acho que é exatamente isso que me torna especial. Então, não quero deixar de ser. E, para mim, esse é um desafio muito grande, porque a gente ainda enfrenta muito esse olhar externo. Então, muitas vezes, quando chega um olhar externo, você olhar para dentro de si e falar assim, mas, espera aí, quem sou eu? Isso não me abalou, isso diz algo sobre ele. Né? Um dia desse, fui fazer uma brincadeirinha, alguém falou assim, ai, menos, Andréia. E eu só ri internamente e pensei, não vou ser menos. Essa sou eu, e eu vou ser cada vez mais. Só que isso hoje está mais fácil. Não é que isso não te leva a um espaço de autorreflexão, de falar, Exato. cara, será que menos mesmo e tal? Só que não é um espaço que vai mudar a tua essência. Às vezes a gente desregula, né? Se regula ali e tal. Exatamente. Mas você não quer, tipo assim, caraca, não preciso mudar. É. Filtro. Eu sempre falo assim, cara, eu tô falando um negócio pra você, se fizer sentido, filtra. Se não fizer sentido, pega o filtro e joga fora. E tá tudo bem. Só que isso, que nem você falou, isso tem um peso, né? Por exemplo, muitas vezes eu vou ser mal interpretada? Vou. Muitas vezes eu vou desagradar uma pessoa? Vou. Mas quando eu me anulava, também. Então, a gente sempre está nesse contexto de não unanimidade, né? Que a gente aprende lá. Então, se eu já estou num contexto de não unanimidade, então eu prefiro bancar o risco de ser quem eu sou. Sabe? Fenomenal. Então, esse para mim, é um caminho muito desafiante, principalmente para as mulheres. Hoje, muitas vezes, eu estou em restaurantes, eu estou em mesas que eu sou a única mulher. Né? Então, por que eu não posso ser eu ali? Eles não brincam, eles não tiram sarro, eles não são eles. Mas, se eu for eu, quer dizer que um pode interpretar como uma cantada, como isso, como aquilo. A gente está sempre sendo muito questionada, nós mulheres. E aí, um outro ponto que eu também aprendi é que uma coisa não anula a outra. Se alguém me achar interessante, não é por isso que ele deixou de me achar competente. E ambos diz sobre ele, não sobre mim. Eu vou continuar sendo interessante, vou continuar sendo competente e vou continuar sendo eu. Sabe? Com todo a caminhar que eu queira melhorar, mas na que eu quero melhorar, que eu acredito. Não foi porque o outro impôs a mim essa melhora. Então, você acha que o bancar essa comunicação, bancar os ônus e os bônus, Sim. Esse é o principal desafio que você enxerga da comunicação hoje. E a maneira como você lida é bancar mesmo. Eu tenho conversado muito com alguns amigos, e até por essa perda que a gente teve agora recente, se eu estou disposto a pagar o preço em relação a algumas questões. E, para isso, eu preciso ter uma comunicação de consciência, de, eventualmente, lidar com as emoções gigantesca. E depois conseguir comunicar aquilo que está alinhado, né, para as pessoas. E dentro dessa lógica do que você falou de bancar, para mim só vem isso, assim, cara, tá tudo bem. Eu sempre falo assim, tá tudo bem você querer trabalhar 20 horas por dia, não fazer atividade física, não comer bem, não dormir, tá tudo bem. Esse é o preço que você está querendo conquistar algo e você está pagando um preço. E sua saúde vai pagar um preço. Do mesmo jeito também, por exemplo, quem busca uma qualidade de vida, não quero trabalhar mais que 6, 7 horas por dia, eventualmente quero viajar constantemente. Cara, é um preço também. Eventualmente saiba que tem um preço. Você comunicar às pessoas isso tem um preço. Ou seja, você não vai ser, eventualmente, uma pessoa que vai ser vista como uma pessoa de muitos resultados. Pode ser. Então, assim, a gente precisa pagar o preço da nossa comunicação. E tá tudo bem. Tem um episódio até que eu falei isso, não sei se é o episódio 9, eu acho, que eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só assuma as consequências daquela tua decisão, daquele seu jeito de comunicar. Eu vou comunicar de um jeito sorridente. Beleza, tem consequências. Positivas, negativas, Exatamente. Isso não importa. Agora tem consequências e a gente vai precisar lidar com isso. E aí você, quando tem múltiplas pessoas para poder lidar, como é que funciona? E aí eu sei que tem um desafio. Porque ao mesmo tempo que você é secretária, que você exerce um cargo, existe também teu lado humano. Como é que a gente chega nesse espaço? E aí eu trouxe o Ricardinho do Rico Burger veio aqui também, e ele falou um pouco disso, que como é que separa, se é que separa, o fato de eventualmente você ser eventualmente superior a ele, dentro de uma hierarquia. Só que, ao mesmo tempo, também você não pode ignorar as emoções, os desafios familiares, enfim, que a pessoa tem. Então, como é que faz essa comunicação para também não entrar assim, daqui a pouco, quando você vê, você está cuidando da pessoa.
Mas ao mesmo tempo também quando você vê, você ignorou o fato de que, sei lá, o parente morreu. Então como é que regula isso dentro de um espaço de múltiplas pessoas, múltiplas personalidades, jeitos diferentes, comunicações diferentes, buscas diferentes, e você tem essa pegada de olhar para o ser humano e também olhar para o resultado, que foi a trajetória que eu vi que você construiu. Sim. E aí? Isso, assim, engraçado, porque nesse ponto eu acho que eu fluo bem. Porque, como que eu percebo? A empatia tem que ser para os dois lados. Legal. Então, eu sou muito tranquila de saber meu poder de escuta e de promover espaços e momentos de escuta institucional e de escutas individuais. A pessoa precisa ser escutada. Ela pode não ter o resultado que ela quer, mas ela precisa ser escutada. E ela precisa entender o que está acontecendo. Então, um primeiro passo muito importante, que eu acho que é a organização. Você se organizar de forma que você sempre tomou uma ação, tem um plano de comunicação junto. Com todo o plano de comunicação. Eu sempre busco fazer um plano de comunicação em todas as decisões que a gente vai tomar. Que legal. Eu Eu chamo isso meio que de... Eu chamo isso até hoje, só que eu acho que é completamente diferente, mas assim... Tipo, encaminhamento. Aí a linha, como é que vai ser essa comunicação com o processo que vai acontecer. Não, mas a gente vai trabalha... mais. Eu quero entender como funciona. Em estratégia de comunicação mesmo, né? Um exemplo. Vai acontecer isso. Ok, o que a gente vai fazer para comunicar isso? Uma live, cartazes, a gente vai fazer rodas de conversa, a gente vai fazer um ambiente aqui de horários para escuta, a gente vai colocar no Teams é a ferramenta que a gente utiliza lá, né? Então, assim, eu sempre me preocupo em como que vai comunicar. E com toda comunicação, ainda existem falhas. Mas as pessoas observam que você está tendo um esforço. A pessoa, muitas vezes, ela não quer ter o resultado que ela quer. Ela só quer compreender por que ela não teve aquele resultado. E ela só vai compreender se tiver essa troca, esse momento de escuta. Então, acho que o primeiro ponto é sempre escutar a pessoa. Sempre explicar para ela por que aquilo não foi possível. Uma dúvida. Esses espaços de escuta, eles também estão dentro do plano? Não, nem sempre. Às vezes estão, às vezes não. Muitas vezes é importante estar por conta da empatia dos dois lados. Tá. Por quê? Porque, um exemplo, se eu não estabelecer limites, eu viro somente escuta. E lembrando, além de eu ter que trabalhar, eu sou uma pessoa que, se eu ficar só escutando, eu vou colapsar. Você vai virar para-raio. Exatamente. E gera dependência, né? Então, o primeiro ponto que eu faço é o seguinte. Quando alguém me pede 5 minutinhos, eu não dou. Porque se ela pediu 5 minutinhos, ela não se organizou. Então, e eu estou com a cabeça em outro lugar, né? Legal. Então, você está cortando o meu raciocínio. Então, o primeiro ponto é, vamos ter um horário na agenda para você. Porque a pessoa vai se organizar, ela vai trazer todos os assuntos de uma vez só, e eu também vou estar com presença. Porque eu estou com foco no assunto A, e a pessoa entrou, André, tem 2 minutinhos, tem 5 minutinhos, e me quebrou, primeiro corre um sério risco de eu esquecer o que eu estou fazendo, e até gerar um risco pesado para a organização. Segundo, que eu não vou estar com a minha presença para escutá-la, porque eu estou preocupado com o que está pendente aqui. E nunca são 2 ou 5 minutinhos. Elas se tornam 1 hora. Então, o primeiro passo é você se organizar para que a pessoa tenha, sim, os seus momentos de escuta contigo, com a organização, mas também que você tenha seu momento de organização e que você consiga comunicar. Eu lembro de uma situação que aconteceu em Minas, que a pessoa só queria desabafar. Eu não falei nada de diferente, eu não tinha poder para mudar nada do que ela queria, mas ela sentou na minha frente, ela chorou, a gente se abraçou e ela agradeceu. E quando eu fui embora, ela falou isso, eu nunca vou esquecer. Foi só acolhimento. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não vou dar esse momento porque eu não vou mudar o que a pessoa quer. Eu sou psicólogo dele, eu não sou, sei lá, não sou padre, não sou mãe. Tem muita gente que fala isso. Mas se eu quero uma organização humanizada, todos nós somos um pouco psicólogos, sabe? Todos nós somos humanos, não precisa ser psicólogo. Escuta, um espaço de escuta, um espaço de olhar para o lado, um espaço de abraço, um espaço de acolhimento. Você não precisa nem ser gestor, nem ser líder para promover isso. Mas você tem que, sim, ter seu espaço também de autoproteção. Porque senão é isso que eu tô querendo saber do limite também. Porque senão, primeiro, você gera dependência, sim. E, segundo, você gera um problema para si. É a história de cuidar daquele que cuida, né? O que eu faço? Eu faço o meu horário e, se alguém me aciona fora do horário, eu não atendo. E aí eu coloco ali como pendência, no meu horário, retorno com todo o carinho do mundo. A gente tem que educar o outro a nos tratar. Eu falo isso direto. Então... Ontem eu tava... Desculpa te interromper, só contar essa história que tem tudo a ver. Ontem eu estava num aniversário
E aí tinha uma pessoa no aniversário, eu encontro ela anualmente nesse aniversário, porque ela é prima de uma grande amiga minha. E aí ela falou assim, Diogo, amei aquela, sei lá se foi uma postagem, se foi live, eu já não sei mais onde que eu falei as coisas, né? Aí ela falou assim, que você falou, cara, não tem problema eventualmente a pessoa me mandar um WhatsApp, depende de como é que a gente alinhou a nossa relação. Exatamente. Ou seja, se você não educou a pessoa na sua comunicação de como é que vocês vão conversar, você vai receber do jeito que for para receber. Saiba. Então, legal que você tenha falado, tipo assim, existe um espaço de educar na comunicação. Educar. E eu estabeleço os limites. A partir de tal hora, não venham aqui com algo que não seja algo que precisa ser nesse momento. Alguém está morrendo? Não. Então, se organize, a gente vai falar disso amanhã. E é legal porque você começa a educar o outro na sua própria ansiedade. E a pessoa começa também a ver um ganho disso. E essas pessoas começam a ficar mais produtivas, porque elas veem que organização e disciplina é algo interessante. Porque senão você fica você fica tão reativo que muitas vezes você não consegue nem chegar no resultado positivo, que você só está reagindo. Só reação. Muita emoção, é muito daquilo, e às vezes nem chegaram todas as informações que você precisava. Deixar fluir também faz parte do processo. Muitas vezes você fala assim, eu vou deixar para resolver isso amanhã, e a coisa se resolve por si só. Direto. Né? Nem tudo é tão urgente assim. E é muito, muito, muito bacana isso. E aí, por exemplo, com a minha equipe direta, meus subordinados, eu não tenho isso de toda hora alguém me acionar. Não, a gente tem rituais de alinhamento. Isso eu tenho lido e tenho escutado muito recentemente, que é a necessidade de criar rituais. Exatamente. A ritualização que a gente veio perdendo. Porque senão a pessoa vai toda hora, né? Eu tenho hoje, por exemplo, lá eu tenho 3 equipes abaixo de mim. Então, imagina, se eu não crio isso, André, isso, André, aquilo. Primeiro, você educa a pessoa que, se for algo muito imediatista, ela pode resolver. Ela é empoderada para isso, ela tem cargo para isso. Então, muitas vezes, se você não atende na hora, e você... Eu falo para um gestor fazer o seguinte exercício. Não responde na hora, vê quantas coisas a pessoa te responde logo depois assim, pode deixar, já resolvi. Então, isso é dependência, isso não é necessidade de vocês. E aí você fica tranquilo porque você está gerando um outro líder. Porque também é muito fácil para a pessoa toda hora vir até você e você decidir por ela. Você não está sendo legal com essa pessoa. Alimenta seu ego. Opa. E você está gerando uma dependência. Aí depois você reclama, nossa, sabe resolver nada sozinho. Depois você reclama que está sobrecarregado. Você nunca deixou. Você está educando essa pessoa a ser dependente. Então, quando você vai tendo esses rituais, a pessoa se organiza, né? E é lógico, gente, a gente tem aquela sabedoria de saber. Tem pessoas que chegam para você, me dá 2 minutinhos. Você sabe que você precisa parar tudo para ter esses 2 minutinhos, porque é aquela pessoa que se organiza, que resolve as coisas, né? Então, não é aquela postura de que fora do ritual a gente não vai atender. Não é isso. Não é rígido. É estabelecer seus limites e educar as pessoas para a autonomia, sabe? Isso gera um resultado tremendo. Eu tenho visto muito que a gente produz mais e tem mais paz. A pessoa sai no horário dela. Eu quero na minha equipe pessoas que tenham vida. Né? Tem um resultado, sim, mas tem um bola de neve, feito cascata. Depois você começa a refletir no trabalho, e aí depois o trabalho reflete na vida pessoal. Exatamente. Pessoa, aí começa a virar uma bagunça. Cara, eu achei fantástica essa ideia da organização, que para mim faz total sentido, e para mim da ideia da dependência, da autonomia da pessoa. E encaixa com o episódio que eu fiz com o Pedro Ivo, que é osteopata, que eu falo dele pra caramba, que eu falo assim, o quanto que ele me ensinou algo, me atendendo enquanto osteopata, que é, ele sempre falou para mim, não quero paciente dependente de mim. Se você precisar, você vem. Agora, aí às vezes eu mando mensagem, bicho, tem como me atender e fazer um alinhamento, balanceamento? Aí ele fala assim, tu já fez as liberações? Aí da última vez eu falei, cara, fiz tudo, tô fazendo, não tá resolvendo. Ele falou, não, então vem. Porque é isso, assim, chega num ponto, e aí eu faço muito com meus times, assim, eu falo, quando vem, aí eu pergunto assim, quais são as ferramentas que você já fez, o que você já pesquisou, quais são as dúvidas que você tem? Então não vem assim, tô com dúvida. Não, eu tô com dúvida se é isso, tô com dúvida porque eu pesquisei e vi as informações. Aí eu falei, porque, tá, e aí? Senão não te ensino a pensar, e aí vem aquela ideia do pensamento crítico. A pessoa começa a ter pensamento crítico sobre as situações, de olhar e falar, opa. Porque aí depois isso é muito interessante, quanto que depois... Eu gosto de um exemplo muito banal, que é, por exemplo, que acontece muito dentro do espaço cultural e social que a gente vive. Eventualmente, o filho, a filha, marido e tal, dentro do contexto que a gente tem, vai para a cozinha, vai fazer algo, fazer um ovo. Aí pergunta algo, mãe, ou então secretária, como é que faz isso aqui? A pessoa, não, deixa que eu faço para você.
Aí dá uma semana e fala, nossa, não, vou ter que dar um jeito hoje de arranjar tempo para poder fazer a comida de fulaninho, porque ele não sabe fazer. Você lembra que semana passada ele tentou fazer e você não deixou? Exatamente. Que você tirou da mão dele ou dela e foi assim? Ah, mas tem nada a ver as coisas assim. Claro que tem a ver. Tudo a ver. Depois a pessoa fica dependente de você, tô sobrecarregada. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa vem para mim, nesse espaço de aluna, de mentoria, que fala, Diogo, eu tô muito sobrecarregado. Eu falo, como é que você está se comunicando para estar sobrecarregado? Você plantou o quê para receber sobrecarga? Você comunicou autossuficiência, não preciso de ninguém. Você comunicou para as pessoas, dependam de mim. Essa é a comunicação que você está criando? E para você mesmo, né? Porque eu tenho uma secretária hoje fantástica que cuida da minha agenda e aí ela já estabelece isso. Entre uma reunião e outra, André precisa ir ao banheiro. Entre uma reunião e outra, André precisa respirar. Tal dia, André ficaram com muitas reuniões. Ela vem falar comigo. Aí essa daqui pode remanejar. Mas aí alguém pode até questionar, mas você tem hora. Eu falei, mas eu não tenho energia. Né? Então, me dar o limite também, sabe? De falar assim, olha, eu quero muito te escutar, mas não agora. Porque agora eu não estou podendo. Não dou conta. Né? Eu preciso desse momento para mim, porque é um desgaste de energia muito grande lidar com pessoas. E eu dou a liberdade das pessoas se emocionarem. Né? Então, é normal alguém vir até a mim para chorar, abraçar, só desabafar também não tem problema. É isso que você quer hoje? Então, vem aqui, desabafa, joga para fora. Aí eu lembro que tem gente que fala assim para mim, André, eu não vim te trazer problema, mas é só porque eu estou precisando falar. Eu falo. Que eu também me coloco num papel só de escuta, né, de acolhimento. Eu não vou dar a solução, não é o momento. Né? Então, isso é muito gostoso. Né? Eu amo o que eu faço, eu amo pessoas, mas é um gasto de energia muito grande. Então, se a gente não tiver os nossos momentos de reabastecimento de energia, a gente não vai ser uma boa profissional, não vai ser uma boa pessoa também na nossa casa com os nossos. Então, estabelecer esses limites é muito importante. Pode ser que isso... Aí vem o preço, né? Pode ser que para um ou outro, né, ressoe de que, nossa, mas precisa marcar na agenda, né? Nossa, mas não tem porta aberta, né? Para a hora que eu quiser. Tudo bem, deixa a pessoa pensar assim. Mas eu estou me tornando uma pessoa melhor para atender quem vier aqui. Nossa. Pessoal que está de casa, pessoal que está malhando, pessoal que está correndo, se você sentiu, ressoou para você, vai lá, curta, compartilhe, siga o canal, tudo isso faz muita diferença para a gente. André, caminhando agora para um espaço que é, qual é a ferramenta que você mais usa na comunicação hoje? Hoje. Ferramenta que eu mais uso? Respiração. Sério? Mas é muito. Por que a respiração? Porque a respiração te permite escolha. Cara, a respiração te permite escolha. Eu sou uma pessoa, ou era, não sei, né? Mas eu sou muito impulsiva. E a impulsividade traz todas as nossas sombras. Então, todo momento que eu me percebo que eu estou muito acelerada, eu respiro. Alguém sentou na minha frente, eu já coloco um pouco o corpo para trás e começo a respirar. Porque eu vou permitir presença e escuta para essa pessoa. Eu vou dar um curso, eu vou falar algo, eu permito respirar, porque eu permito escolha do que eu vou responder, não me arrepender do que eu vá fazer ou responder. Então, para mim, a maior ferramenta de comunicação hoje é a respiração. Eu concordo plenamente. É curioso quando eu sempre falo isso, para mim a maior habilidade da comunicação é conseguir respirar. No início a gente acha estranho, porque quando a gente começa a ter insegurança, desconfiança e tal, a gente acha que esse silêncio vai fazer com que as pessoas achem que a gente não sabe sobre o assunto, ou que a gente está em dúvida, enfim. Só que aí eu sempre falo assim, olha para as pessoas que você admira, no que se refere à comunicação, e veja como é que elas se comunicam. Aí toda vez que faço exercício, a pessoa volta falando, nossa, Diogo, ela pausa direto, ela respira direto. Claro. E falei, como é que ela é durante o dia? Ela é uma pessoa que está sempre respirando, pessoa que está sempre consciente. Você vê, ela não está em apneia, né? Aquela ideia que quando você está em apneia, tá travadão. Então, a respiração, eu sempre levanto isso. A Carol, esteve aqui, a Carol Ciani, com o Mindfulness, que para mim é uma potência absurda. Nossa. E a respiração, para mim, também é a maior ferramenta. Tem alguma ferramenta que você já acreditou que tivesse mais potência e hoje em dia você vê, cara, não? Sim. Duas coisas, assim. Eu acreditava muito em tom de voz mais alto, para chamar a atenção. Hoje, vejo que não é por aí. E não sabia tanto o poder do sorriso. Opa!
Então, assim, supervalorização do tom de voz que eu tinha, assim, tem que falar mais alto. Não, né? Muitas vezes na vida, mulher pequena, sim, precisei falar mais alto. Mas hoje eu vejo que tem outros caminhos de espera e de assertividade que a gente consegue ter o mesmo resultado sem precisar ficar elevando o tom de voz. E o sorriso, que eu achava que podia ser até um ponto negativo, hoje virou minha marca. Né? Hoje as pessoas adoram, acolhem, e hoje eu escuto muito assim, que meu sorriso cura, que meu sorriso recebe. Recebi uma mensagem da presidente lá de onde eu estava, falando que meu sorriso é insubstituível. Né? Então, percebi como que o sorriso é uma marca. E aí tinha um chefe meu que falava assim, eu olho para a Andréia e vejo pelo sorriso dela se eu estou indo no caminho certo ou não. É um baita termômetro. Exatamente. Então, são duas ferramentas, assim, uma que eu acreditava muito, que hoje eu não dou valor, e a outra que eu não dava valor, achava até que era algo negativo, e hoje eu dou muito valor. É curioso esse negócio de falar alto, porque é algo que eu converso muito, assim, que a gente precisa saber se a gente está falando alto. E falar alto precisa ser uma escolha. Exato. E não algo que a gente faz sem perceber. Então, eu preciso falar mais alto por uma necessidade, eventualmente, da situação, do contexto. Sim, sim. E aí, a partir disso, usar, beleza. Mas se eu falo alto porque eu acho que as pessoas vão me entender se eu falar alto, não, você está perdendo completamente a consciência na comunicação. Use o falar alto ou falar mais baixo, as oscilações da voz, se for consciente. Isso. Se for intencional. Se tiver um porquê. Agora, não, porque precisa falar mais alto, que as pessoas que falam mais baixo não são escutadas. Não é real. É a mesma história da respiração. Se eu respirei, eu vou saber se eu estou falando mais alto, consciente ou não, né? Tem uma frase do Vitor Frankl que eu adoro, né? Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Opa. E nesse espaço, a minha escolha. E o resultado dessa escolha vai me trazer meu crescimento e minha liberdade. Se eu falei mais alto, conscientemente, eu saio em paz dessa reunião. Se eu falei mais alto, por necessidade de imposição, ou porque eu me senti agredida, é o meu ego falando, eu saio naquele arrependimento. E aí eu não estou tendo essa liberdade. Teve uma vez uma situação que a pessoa falou assim, por que você está falando mais alto? Eu falei, sei, estou consciente e é intencional. Exato. Aí ela falou assim, nossa, eu falei, tem um porquê disso. Talvez um dia você entenda. E ao mesmo tempo, quando você fala de sorriso, eu amo conversar, você sabe disso. E aí tem um restaurante que eu vou com muita frequência, que tem o Claudinho. Claudinho, vou até mandar isso aqui pro Claudinho. Claudinho é um garçom, cara, que ele tá sempre conversando, sorrindo e tal. E aí, recentemente, eu vi, ele tava mais assim, e aí quando eu vi, ele tava de aparelho. Eu falei, pô, Claudinho, e aí, deixando os dentes bonitos? Ele falou, cara, você sabe que eu gosto de pessoas e tal, eu gosto de conversar pra caramba. E eu percebi que o meu sorriso, ele precisa estar muito bem cuidado. Que lindo. Então, eu separei um dinheiro para poder investir no meu sorriso. Eu falei, pô, Claudinho, que massa. Aí ele falou, cara, aí ele falou, sorriso é porta de entrada. Eu tenho falado com meus filhos, sorriso é porta de entrada, cuida dos teus dentes, tá? É porta de entrada. Aí eu peguei e falei, cara, é quebra-gelo. Ele foi totalmente quebra-gelo. Se eu chego sorrindo, eu sou recebido de um jeito. Se eu não chego sorrindo, eu sou recebido de outro. Às vezes não é para sorrir. E aí aí a gente vê a potência do sorriso. Exato. Porque a gente vê a potência do sorriso. Isso é muito incrível. E quando a gente fala de ferramentas, eu te perguntei ferramentas que você já acreditou mais, já acreditou menos. Você cita a respiração. Hoje, dentro da tua organização, como é que você faz, que eu sei que é um desafio para muita gente estar escutando, nesses momentos assim, caos? Você passou por um ano lá praticamente de caos. De caos. Num momento caótico, o maior desafio, eu sempre falo, é a gente conseguir manter a comunicação desse jeito que a gente falou aqui agora, que é necessário fazer. Só que no momento de caos, o negócio às vezes se perde. Como é que você lida no caos? No caos, como é que é? Porque assim, às vezes vai falhar, às vezes não vai vir um sorriso, às vezes a respiração vai falhar. Mas tem algo que você faz para poder buscar, além da respiração que você falou, para poder não se perder no caos? Sim, esse último ano me ensinou muito isso, porque o maior orgulho que eu tive foi isso. Eu não tive nenhum momento de excesso, sabe? De falar assim, nesse ponto aqui eu me excedi. Passei por situações que eu fiquei surpresa de ter sido serena e ter sido humana até o final, sabe? Em pontos muito críticos. E eu refleti muito sobre isso. Como que eu tinha conseguido tudo isso? Porque eu era uma pessoa muito impulsiva, né? Eu sou uma pessoa muito intensa. E sanguínea pra caramba. Sanguínea pra caramba. E aí foi um aprendizado que eu tive com o pânico.
né? Você vê, tudo na nossa vida o burnout me trouxe muitos aprendizados. Eu sou grata ao pânico. Parece estranho, mas me tornaram pessoas muito melhores. O pânico me ensinou que o medo não vai embora. Você tem que conversar com ele e você tem que deixar sentir. Quando você permite deixar sentir, você trabalha a aceitação. Então, um exemplo, eu tive momentos de perceber que eu estava, inclusive, com sinais de depressão. E eu sabia, conscientemente, que eu estava passando por aquilo, e me acolhia, e deixava doer, e deixava sentir, sabe? Aí, claro, tem as estratégias. Eu faço terapia, eu faço meditação. Tem momentos que eu tenho que equilibrar, né? Nossa, agora eu estou saindo demais, agora eu preciso ficar um pouco mais em casa para descansar, para dar conta do que eu estou vivendo no meu trabalho. Mas é muito do permitir doer. Às vezes a gente ignora o que está acontecendo, a gente quer sair logo daquela situação. E muitas vezes a sabedoria não é sair logo. Você tem algo para aprender ali, você está fugindo daquilo ali, daquele aprendizado. E se você fugir, vai acontecer de novo. Porque de tudo que a gente foge, Deus manda de novo na nossa vida. Pior que manda. Nossa Senhora. Então assim, eu estou com uma dor muito grande. Aí a gente tem aquele costume de ficar assim, eu quero que ela pare, eu quero que ela pare. Ela vai doer mais ainda e vai te dar sufocamento. Se você permite respirar e verificar o seguinte, eu estou no caos. E o caos não é de curto prazo. Eu estou aceitando. O que eu estou aprendendo com isso? E aí você conversar com o que está acontecendo. E é impressionante como você gera aceitação. E você vai, não é que deixa de doer, não, mas você consegue ficar mais serena. E você consegue também não jogar a conta para cima de ninguém. Você consegue gerar ambientes de, pelo menos, de apoio mútuo, sabe? E aí você, inclusive, faz amigos de infância, né? Porque quando você vivencia algo que é muito pesado, mas que você está ali num ambiente de escuta, de acolhimento, de apoio, de parceria, as coisas, no final, acabam dando certo. E saber, porque a vida é cíclica, né? Então, é aquela velha história assim, está tudo dando errado? Calma, vai passar. Mas não vai passar no seu tempo. E quando está tudo dando certo também, porque a vida veio para aprender. Então, já vai vir algum buraco aí para a gente aprender algo. Então, eu aprendi muito isso com pânico, porque toda vez que eu tentei me livrar do medo, ele só aumentou. E quando eu aprendi a conversar com ele e a deixar o medo estar ali e doer, ele ia embora. Você acha que nesse momento de caos, esse conversar com o caos, que foi algo assim que eu escutei, te ajuda também a achar soluções? Sim, sim. Tem algo assim na minha trajetória que eu percebo muito, que é meu sono. Né? Antigamente, eu tive problemas sérios, na época, um pouco antes de eu ter burnout, que tudo eu perdia sono. Eu nunca perco meu sono. Então, por quê? Porque eu já conversei, eu já aceitei, eu já joguei, né? E você não brigou, né? Não briguei com o que Você está não acontecendo. ficou reclamando do caos. Exatamente. Ai, que saco, trabalho hoje. Ai, o pessoal tá... Deixa eu respirar. A gente tem uma mania de dizer, nossa, tá uma correria meu trabalho. Parece que é bom isso, não tô entendendo. Você tem orgulho de dizer que tá uma correria, que tá uma loucura, que tá não sei o quê. Tá, como é que é isso? Então, o que eu tô discutindo você conversa com o caos. Conversa. Não briga com o caos. E aprender a ser grata, a parte boa, né? Nossa, tá um caos, né, André? Mas você olhou para trás? Aí eu falo assim, olhar para frente tem um monte de degrau, né, pra gente subir. Mas, gente, olha para trás, melhorou para caramba. Eu chegava aqui 7 da manhã, já tô fazendo meu horário, né? Então, assim, olha só que bênção. Olha quanto aprendizado, olha tudo que tá acontecendo. Então, conversar e entender também o seguinte, tira das suas costas o que não é teu, sabe? Você fez o que estava no seu controle, você vai perder sono por algo que não está no seu controle. Se você fez tudo que estava no seu controle... Que tem algo que está no nosso controle. Né? Exato. Eu falo assim de atribuições, alcance, digamos. Né? Pronto, perfeito. Ali nas nossas atribuições, sabe? Porque passou daquilo ali, o problema passa a não ser teu, escala, sabe? Passou daquilo ali, passou a ser o problema de outra pessoa. E talvez seja algo que não tenha solução. E aí, a gente vai ter que aceitar que não tem solução. Então, é esse aprendizado da aceitação, de trazer paz. E é tão gostoso quando você aprende a conversar com o caos que te dá até mais sono. Que bate aquela ressaca ali do que você está vivenciando, Sim. sabe? Aí você capota, exatamente para recuperar. E o universo, Deus, eles são tão sábios e maravilhosos que quando você solta o controle, quando você aprende a fluir, no dia seguinte você acorda, está ali a solução. É impressionante. Conversar com o caos
Essa eu registrei aqui. Óbvio, eu registro um monte de informação. Com quem que eu tava conversando hoje? Não lembro, porque eu tava conversando com alguém hoje no WhatsApp, né? E aí a pessoa falou, eu falei, cara, hoje eu vou gravar um podcast, o episódio, e eu falei, é um momento de estudo, né? Porque eu escuto, por exemplo, quando você falou plano de comunicação, eu falei, caraca, esse negócio é legal. Esse negócio é muito interessante. Andréia, chegando pro final já da nossa conversa, da nossa troca, eu quero te escutar em relação a o que você acredita dentro do sentido de pessoas que estão nesse espaço que você já esteve, de eventualmente de olhar para a comunicação com pânico, olhar para a comunicação como um espaço de meu Deus, eu não dou conta, não sei o que eu faço. O que você diz? Óbvio, você já disse muito. Assim, tem alguma mensagem? Tem alguma dica? Eu não gosto muito, a gente fala até que aqui não é um espaço de dicas demais, é um espaço de provocações, reflexões e, eventualmente, aquilo que tocar a pessoa, ela vai fazer ou não vai fazer. Mas não tem certo e errado. Só que tem algo que você quer trazer de reflexão e provocação para essas pessoas? Sim, totalmente. Eu acredito que toda dor é um chamado espiritual. E o pânico, né, é um chamado espiritual. Não fuja. Não fuja e veja o que esse pânico fala sobre você. O que está querendo te ensinar e em frente, vai doer pra caramba, sabe? Até hoje, que estou te falando, até hoje em certos ambientes, eu me coloco em posições que é um desgaste de energia muito grande. Mas vá para se conhecer, vá para entender o que está querendo ser falado, qual que é o aprendizado que está por trás disso. Exercite e converse com ele, deixe ele ali. Aos pouquinhos, vai ficando cada vez mais tranquilo. Aos pouquinhos, o seu corpo comunica para você mesmo, que já entendeu que ali é um ambiente seguro, né, que ali está tudo certo. E se conheça, vá atrás do autoconhecimento para você saber o que você quer comunicar. Porque quando você está confiante de quem você é no mundo, você fica mais confiante para se expor. Porque o que vier de fora, seja julgamento ou seja elogio, não vai te abalar. Perfeito, fenomenal. Quando eu discuto falando isso, vem o que a gente fala aqui muitas vezes, que aqui é um espaço da gente gerar provocação e reflexão. Só que procura ajuda. Exatamente. Vai lá, faz uma terapia, vai lá, faz um curso, vai lá, procura uma mentora como a Andréia, procura ajuda, sabe? Porque esse espaço também de achar que eu vou ficar aqui, vou resolver sozinho e tudo, é um espaço muito perigoso. Muito dolorido. Muito dolorido. E eu sempre falo assim, pra mim você vai entrar com uma ação judicial, você procura advogado, você vai fazer uma cirurgia, você procura um médico, aí você quer aprender a se comunicar, você não procura ninguém, porque você acha que você já sabe, aí você quer aprender, eventualmente, lidar com suas emoções, você não procura um psicólogo, um terapeuta. Por que para tudo a gente procura os profissionais e nessa parte não? Sim. Óbvio, existe muito preconceito, existe toda uma questão que a gente já sabe e conversa muito. Chegando, finalmente, qual recado que você quer deixar para as pessoas, para o mundo e, eventualmente, para mim? O que você quer deixar aqui nesse final do episódio? Bom, primeiro é uma pena, tá chegando no final, a gente podia passar aqui horas, uma delícia. Meu recado é para você nunca deixar de ser quem você é. Tá. E qual que é a ferramenta que você usa para você ser no mundo? É a comunicação. Opa. Então, deixe a comunicação mostrar você para o mundo. Você falou um negócio, eu não vou conseguir fechar agora, eu preciso provocar mais uma coisa. Porque nessa hora tem muita gente que deve estar falando assim, tá vendo? Eu sou assim, então eu vou seguir assim. Porque a Andréia falou no episódio, no 18º episódio com o Diogo, que é pra eu, eventualmente, aceitar quem eu sou. Mas não quer dizer que eu sou assim, né? Eu sou assim, ponto. Se tá doendo, você não é assim. Você tá brigando todo dia com alguém, tá entrando em conflito todo dia tem uma violência, uma agressão. Se mesmo assim tá te gerando paz, talvez seja a sua missão mesmo no mundo ser provocador. Quem sabe? Isso é um negócio bem interessante. Outro dia eu perguntei, num espaço de um grupo de amigos, eu falei assim, cara, tu acha que teu espaço é esse? Está sempre questionando e brigando com todo mundo e reclamando de tudo e tal. Beleza. Aí eu perguntei, tá cansativo? Porra, é muito cansativo e tal. Eu falei... Exatamente. Então, talvez a Carol, que foi nossa professora, é uma pessoa que a gente admira muito, Carol Milhomes, ela falava assim, cara, se tá cansativo,
Se tá doendo, você tem uma escolha. Você pode continuar nisso e continuar reclamando, ou você pode sair. Exatamente. Você pode sair. Então, não é normal. Você tá cansado. Ai, que saco, tô exausto de ter que ficar conversando isso com as pessoas. Pô, então talvez, como você disse, talvez esse não seja um espaço seu. Lembrando, ser agente também é dolorido e cansativo, mas no início. Legal. Quando você começa a se afirmar, você percebe o seguinte: eu fui lá, passei um desgaste muito grande para falar e tal, mas a minha saída foi em paz, a minha saída foi em flow, sabe? E quanto mais eu exerço esse meu papel, mais paz eu tenho. Agora, se eu tô nesse caminho e só está me gerando mais dor e questionamento, culpa, arrependimento, reflita se esse é seu espaço. Fenomenal. Muito obrigado. Beleza. Vontade de conversar até amanhã aqui, mas a gente marcou um almoço e vai conversar sobre as coisas da vida. Enoque, que faz tudo isso acontecer. Meu muito obrigado, meu amigo, meu irmão. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? A Andréia falou muito sobre a nossa comunicação.